Apocalipse 15, e nós passamos brevemente, e eu gostaria de voltar nesta noite. É muito especial, e primeira coisa que nós temos que situar, primeira pergunta que você deveria fazer quando você está lendo a Bíblia: quando que se cumpre aquilo que você está lendo? Em que ponto do tempo isto vai acontecer? Isso é extremamente importante, porque senão você vai se perder. E aqui nós vemos um quadro dramático, nós vemos um sinal no céu, e aqui nós vemos 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Bom, para quem não sabe, eu vou fazer um comentário muito importante aqui. Apocalipse 15 e 16 é a mesma cena. Apocalipse 16 é a continuação do que está dizendo Apocalipse 15. E aqui está dizendo claro, são 7 anjos que aparecem com 7 pragas. A única mensagem no mundo que revela para nós quem são os 7 anjos é a mensagem trazida pelo mensageiro de Deus, William Marion Branham. A Bíblia está dizendo aqui claramente que os 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, estavam vindo. Você vai ver um pouquinho mais para baixo aqui, para a terra. Não resta dúvidas, então. Isso aqui é literal. Porque eu ouço as pessoas fazerem, não, porque a mensagem, mensageiro, não está escrito isso aqui não. Aqui são 7 mensageiros retornando para a terra. E quando é que eles retornam? Depois dos 3 anos e meio. Amém? Até onde eu conheço a mensagem, acabou os 3 anos e meio, eles retornam para viver no milênio, na terra. E nós cremos que nós vamos passar 1000 anos na terra, não no céu. Os adventistas, eu acredito que diz que é no céu, 1000 anos no céu. As interpretações deles, mas nos foi ensinado pelo profeta de Deus que nós passaremos 1000 anos na terra, e os 7 mensageiros estarão na terra, com os seus 7 grupos na terra, regozijando de 1000 anos na presença de Jesus nosso Senhor. Não é maravilhoso? Mas um pouquinho antes de entrarmos nesse gozo, nessas delícias, eles aparecem com 7 pragas nas suas mãos. E no capítulo 16, meus amados, esses 7 anjos, especificamente, cada um tem uma praga especial. Não teve aqui, no dia de graça dos 2000 anos, cada mensageiro teve uma mensagem especial de graça. Aquele que vencer, darei tal coisa. Aquele que vencer, darei tal coisa. E por aí vai. Mas agora eles também têm uma praga especial, cada um deles. E esta escritura é tão rica, meus amados, que até mesmo a posição geográfica onde eles irão está descrito no capítulo 16, a posição geográfica. Por exemplo, o rio Eufrates. Por exemplo, o trono da besta. Onde é que é o trono da besta? E por aí vai. Então diz claramente. Nós vamos ler aqui. Olha que interessante. Nós sabemos que a imagem da besta será erigida depois que a noiva for embora. O profeta disse isso. Está na Bíblia. E lá no capítulo 16, eles vêm para lançar pragas sobre aqueles que tinham adorado a imagem da besta. Então, isso aqui é lá no futuro. É só nós olharmos os detalhes que nós vamos nos certificar sem sombra de dúvidas quando que estas coisas ocorrerão. É dramático, mas, meu Deus do céu, quem são os 7 anjos, meus amados? Até onde eu saiba, são os 7 mensageiros. Não resta dúvida, não pode ser outra coisa. A Bíblia não fala de outros mensageiros, só tem 7. Mas cada mensageiro traz uma bênção e uma maldição para aqueles que rejeitaram a mensagem do seu dia. Depois dos 3 anos e meio, muitas coisas vão acontecer aqui embaixo. E aqui tem uma coisa mais excepcional ainda, que quando eles estão aparecendo na terra, aparece um grupo aqui na terra de pessoas que estava passando momentos difíceis. Vamos dar uma olhada. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e o número do seu nome. Para começo de conversa. Está dizendo que este grupo venceu a besta. Saíram vitoriosos da besta, da imagem da besta, do sinal da besta e do número do nome da besta. Vitoriosos, não derrotados, vitoriosos, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, estavam felizes por terem sido vitoriosos,
e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Mas eu pensei que era a ira do Cordeiro, mas aqui essa ira está sendo dada na mão, está sendo transferida para os mensageiros. Quem disse que filho de Deus não pode se irar? Quem disse que o Filho de Deus, a Bíblia diz assim, que você não deve, aquele que irar-se contra o seu irmão, sem causa, mas com causa pode. Lógico que pode. Se você tem indignação, você pode se indignar, por que não? O sentimento humano de indignação, e o profeta chama de indignação pia ou santa, não é? Indignação pia. E aqui, em outras palavras, lá em Apocalipse 6, diz que era a ira do Cordeiro, é a ira de Cristo. Mas o que ele faz? Falou, olha, claro, Cristo se manifestou neles. Muitas vezes, quando você se ira, é Deus que está irado em você. Não é? Lutero, irmão, aquela ira, aquela indignação, que ele deu aquela pancada tão forte na igreja. Quem é que estava irado, irmão? Era Cristo nele. E aquilo saiu para fora, na pessoa de Lutero. Não é? Naqueles dias. Que Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Então, aqui nós vemos esse quadro, e nós mostramos aqui que esse quadro de Apocalipse 15 é o mesmo quadro de Apocalipse 19. É o mesmo quadro de Apocalipse 19, que é quando aparece, vindo do céu, o céu aberto, e Cristo descendo sobre cavalos, em um cavalo branco, e o seu exército acompanhando. Quem é o exército de Cristo, meus amados? Quem é o exército? Quem são os generais de Cristo? Quem é o povo de Deus? Quem são os seus soldados? Quem são os seus generais? Ele teve um exército que ele montou ao longo de 2000 anos, e ele chamou de exército invencível, chamou de super raça. Estão entendendo? E aí o primeiro verso aqui, para você analisar, o primeiro verso de Apocalipse 16 disse: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Uma ordem, vocês descem lá agora e jogam essas pragas lá embaixo. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Está vendo? Isso aqui é depois. Isso aqui é depois que a imagem da besta for ser erigida. E nós, veja, irmãos, muitas vezes o problema das pessoas, elas não param para pensar. Você tem que começar a pensar, mas espera aí. Tem alguém jogando praga aqui, mas em 3 anos e meio vai estar na glória. Não tem ninguém aqui embaixo, a não ser Moisés e Elias. Não é? Mas aqui está dizendo que eles descem com suas pragas para derramarem sobre a terra. Dramático demais, não é? Muito dramático esta cena. E é disso que nós queremos falar.